Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Se os irmãos se lembram bem, há algumas semanas, eu comecei uma série de exposições no Evangelho de Marcos. Na primeira delas, nós vimos o capítulo 1, do primeiro verso ao verso de número 13. E hoje, meus irmãos, o sermão será a partir dos versos 14 e 15. Esse é o pequeno trecho que hoje será exposto. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar mais uma vez? Eis-nos aqui, Senhor, no culto que a Ti prestamos. Eis-nos aqui, Senhor, e nesta hora clamamos, fala conosco. Até aqui, Senhor, fomos nós que nos dirigimos a Ti em adoração, em louvor, em contrição, ações de graça. Mas, Senhor, nesta hora, graciosamente cremos, pelo poder do Teu Espírito, é o Senhor quem falará conosco. Por isso, Senhor, que Ele mesmo, Teu Espírito, nos ilumine agora. Nos ilumine, Senhor, a mente, o coração, para que compreendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Para que assimilemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. E assim, Senhor, coloquemos em prática a vontade do Senhor para nós, para a Tua honra e para a Tua glória somente. Que assim seja, Senhor, fala conosco, é o que nós Te pedimos, instrua-nos, Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Qual é a mensagem do Evangelho, irmãos? Qual é a mensagem do Evangelho? Se fôssemos desafiados hoje a resumir em algumas poucas palavras a mensagem do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, como faríamos? Pense, se alguém, vamos pensar nessa seguinte hipótese, se alguém lhe pedisse hoje, meu irmão e irmã, para resumir a mensagem do Evangelho que você mesmo confessa, o que você diria? O que você responderia? Como você resumiria as boas novas de Deus, o Evangelho do Senhor? Notem, meus irmãos, eu não estou perguntando aqui pela natureza ou pelas características do Evangelho. Sobre isso, todos nós já sabemos. Na introdução do seu relato, exposta por mim há algumas semanas, Marcos já tratou dessas questões, da natureza e das características do Evangelho. E o fez discorrendo sobre os fatos introdutórios que prepararam o Senhor Jesus para o seu ministério. Os irmãos se lembram disso? Fazendo referência ao precursor João Batista, Marcos deixou claro que o Evangelho consiste, primeiro, do cumprimento de antigas profecias, registradas no Antigo Testamento. Isso nós vimos lá a partir do verso de número 2 do capítulo 1, até o verso de número 8. Depois, citando o batismo de Jesus no Jordão, o evangelista também nos mostrou que esse mesmo Evangelho é a realização na história de uma obra do Deus Trino, do Deus Triuno. E isso nós vimos a partir do verso de número 9, para ser mais exato, do verso de número 9 ao verso de número 11. Por fim, a partir de um breve relato sobre a tentação de Jesus por Satanás, o evangelista enfatizou também que tais boas novas, tal evangelho,
desde sempre, foi alvo de fracassada oposição inimiga. Isso nós vimos a partir do verso 12. Na verdade, nos versos 12 e 13. Oposição inimiga, aliás, irmãos, que estará presente em todo o relato desse livro aqui, do Evangelho tal como registrado por Marcos, como nós ainda veremos à medida que avançarmos na sua exposição. Eis então três dimensões, portanto, que já nos falaram a respeito da natureza do Evangelho de Jesus Cristo, das características do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Marcos mesmo o apresenta lá no versículo 1 do capítulo 1. A minha pergunta hoje não diz respeito à natureza e às características do Evangelho, portanto. A minha pergunta hoje aos irmãos diz respeito ao conteúdo do Evangelho. Qual é a mensagem propriamente dita das boas novas de e sobre Jesus? Qual é o seu assunto? Como poderíamos resumir o seu assunto? E o texto que nós lemos, meus irmãos, na noite de hoje, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, fornece a resposta. Ao discorrer sobre o início do ministério público do nosso Senhor Jesus, depois do trecho abordado há algumas semanas por nós, sobre o qual acabo de falar, Marcos fornece, nesses 2 versículos, uma espécie de resumo do Evangelho de Cristo. Dito de outro modo, irmãos, aqui em poucas palavras, Marcos apresenta o coração da mensagem do Evangelho, o centro das boas novas de Jesus, a mensagem central das boas novas de Jesus. E é exatamente para isso que nós vamos olhar hoje, dando continuidade à nossa série de exposições neste Evangelho. E para resumir desde já, irmãos, a partir de 2 verdades, nós veremos que a mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo, o reino de Deus chegou até nós, exigindo de nós arrependimento e fé. No tempo certo, o reino de Deus chegou até nós, exigindo arrependimento e fé. Eis o resumo da mensagem do Evangelho de Jesus, descrito por Marcos. Exatamente isso que vamos ver hoje. Começando pela primeira das 2 verdades, a saber, a mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo o reino de Deus chegou até nós. É a primeira lição que nós temos aqui. A mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo o reino de Deus chegou até nós. Se os irmãos prestaram bastante atenção à leitura que nós fizemos há alguns minutos, perceberam que o texto que nós acabamos de ler começa com uma espécie de fórmula de transição. Isso acontece, irmãos, porque de fato, aqui a partir do verso 14, uma nova seção textual do Evangelho de Marcos começa. É a partir desse verso de número 14 que o evangelista Marcos deixa de tratar dos eventos que antecederam a aparição pública de Jesus, que prepararam o nosso Senhor para o seu ministério, para discorrer sobre o início do ministério em si. João Batista e o deserto ficam para trás. Entra em cena agora aquele que for anunciado pelo precursor, aquele que for anunciado pelo arauto, o próprio Senhor Jesus. Entra em cena agora o início do seu ministério. E notem, irmãos, que para essa transição, Marcos usa de uma referência temporal muito importante. Vejam o início do verso 14. O que é que está escrito aí no início do verso 14? Depois de João ter sido preso. Depois de João ter sido preso. O que Marcos está dizendo com isso, irmãos? Com essa fórmula de transição, assim digamos, com essa referência temporal escrita aqui no verso 14. Num primeiro momento, irmãos, é muito mais do que nós somos levados a entender numa leitura, digamos, despretensiosa, descuidada. Por quê? Porque o que nós temos aqui é uma indicação de transição da mais alta importância. O que Marcos está dizendo aqui, a ideia transmitida por ele,
é a de que fora entregue às autoridades terrenas de seus dias o último e maior dos profetas da antiga aliança, João Batista. Nos dias de João Batista, em um momento determinado de sua vida, ele foi entregue às autoridades. O último e maior dos profetas da antiga aliança foi entregue às autoridades terrenas. E que com isso estava se manifestando agora a nova aliança, personificada na pessoa e na obra de Jesus. Personificada na pessoa e na obra de Jesus. E eu peço a atenção de vocês para aquilo que eu acabo de dizer aqui, que João Batista foi entregue. Porque é exatamente isso, irmãos, que o texto diz na língua grega original. Na língua portuguesa nós lemos, depois de João ter sido preso. Mas na língua grega original, João foi entregue, depois de João ter sido entregue. Não exatamente que ele foi preso, mas que ele foi entregue, é o que diz o texto na língua grega original. E essa distinção também é importante, porque nesse mesmo evangelho de Marcos, irmãos e irmãs, neste mesmo livro, nós veremos mais adiante que esse mesmo verbo será usado quando Jesus se entregar às mãos dos homens para ser morto, e quando ele mesmo, Jesus, alertar os seus discípulos de que eles também serão entregues às autoridades deste mundo sob perseguição. Notem, portanto, é como se o evangelista Marcos dissesse que a entrega de João Batista às autoridades de seu tempo antecipasse o que também aconteceria com Jesus e o que também aconteceria com os seus discípulos, com o seu povo. É como se Marcos dissesse que até nisso João foi um precursor de Cristo. Assim como João foi entregue às autoridades, Jesus também seria. E assim como os dois foram entregues às autoridades, os seus discípulos, o seu povo também seria. Então vejam, há aqui uma demonstração, desde já, de que o evangelho é proclamado em meio a adversidades. De que o evangelho é e será sempre proclamado em meio a sofrimentos, como o próprio exemplo de João Batista pré-anuncia. Mas essa introdução no verso 14 não para por aí. Vejam o que diz a continuação do verso 14, depois de nos informar que João havia sido preso. Diz lá o texto: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Irmãos, nós não sabemos ao certo o intervalo de tempo que se deu entre os eventos registrados do verso 1 ao verso 13 a esse evento agora. Nós não sabemos ao certo quanto tempo se passou de intervalo entre esses dois eventos. Certamente não sabemos. O que nós sabemos, à luz, por exemplo, do Evangelho de João, é que houve sim um intervalo de tempo considerável entre esses dois eventos. Mas Marcos não está interessado em passar para nós um relato cronológico, temporal, preciso de todos os eventos da vida de Jesus. Não é o seu interesse fazer isso. O que deve ser notado por nós aqui, meus irmãos, é que Jesus escolhe a Galileia para iniciar o seu ministério. Percebam, não a região de Jerusalém, o centro da religiosidade judaica do seu tempo, mas a insignificante Galileia, ao norte de Israel. E como nós veremos adiante, à medida em que avançarmos nas exposições deste evangelho, esse contraste também se fará notar por vezes nesse livro. Enfim, é ali na Galileia, irmãos, que Jesus aparece pregando o evangelho de Deus, é o que nos informa Marcos aqui. Ou seja, pregando as boas novas vindas da parte de Deus. Boas novas personificadas nele mesmo, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas qual mensagem era essa que Jesus apareceu pregando na Galileia depois de João ter sido preso? É o que nós lemos no verso 15. Qual era o conteúdo da sua mensagem? Volte seus olhos para o verso 15. Vejam aí o que é que Jesus pregava. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede
no Evangelho. É óbvio, irmãos, é óbvio que em seu ministério, ao longo de todo o seu ministério, Jesus ensinou muito mais do que esse breve verso nos informa. Não é verdade? Certamente, os outros evangelistas nos dizem que Jesus ensinou muito mais do que esse breve verso nos informa. No entanto, nós não podemos perder de vista o que Marcos intenta aqui. Qual é a intenção de Marcos ao registrar esse breve resumo da mensagem de Jesus? Ele quer aqui, meus irmãos, chamar a atenção dos seus leitores, para que os seus leitores identifiquem nessas palavras do verso 15 palavras apenas na língua grega original, qual é o coração do Evangelho. Qual é a mensagem central do Evangelho? Qual é o resumo da mensagem do Evangelho de Deus personificado em Cristo Jesus? E o resumo é exatamente este: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os irmãos verão, à medida em que nós avançarmos aqui no Evangelho de Marcos, que são pouquíssimos os ensinamentos registrados por esse evangelista. O Evangelho de Marcos é muito dinâmico. Marcos está interessado naquilo que Jesus fez, menos naquilo que Jesus falou. Não que não importe o que Jesus falou, porque nós temos os outros evangelhos que nos informam o que Jesus falou. Mas o objetivo de Marcos está em enfocar aquilo que Jesus fez. Por isso que o seu evangelho é muito dinâmico, muito dinâmico. Há muitas ações de Cristo registradas aqui. E nesse verso específico, a síntese existe, há um resumo do que seja o evangelho, a mensagem central, o coração do evangelho, justamente por isso. Porque Marcos não está interessado em passar todos os ensinamentos de Jesus. Logo, o pouco que ele registrou é de fundamental importância. É de fundamental importância, a ponto de um autor que não está tão interessado em registrar as palavras de Jesus, registrar aqui. E vejam, irmãos, aqui nós temos duas declarações paralelas. Duas declarações poderosíssimas que sintetizam de fato o todo da mensagem do nosso Senhor. E é para a primeira delas que nós vamos olhar inicialmente. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que é que Jesus queria dizer com isso? O que isso significava dizer? O que Jesus queria comunicar com isso e por que Marcos registrou essa mensagem? Notem, irmãos, o anúncio é claro aqui. Jesus está dizendo que o tempo está cumprido e com isso, Jesus está dizendo que toda a expectativa para a chegada do Messias, que foi nutrida ao longo de todo o Antigo Testamento, ao longo de toda a Antiga Aliança, estava se cumprindo. Jesus estava dizendo que o tempo apropriado, a época apropriada para o cumprimento das promessas redentivas de Deus, havia chegado. Jesus está dizendo que finalmente estava se manifestando o momento definitivo, decisivo da história. Um momento propício, estabelecido antes da fundação do mundo, em que a fase final de tudo haveria de começar. É isso que Jesus está dizendo quando diz: o tempo está cumprido. Tudo haveria de se manifestar agora ao mundo por meio do descendente prometido. Era chegada a hora da libertação do povo do Senhor na pessoa do Messias. É isso que Jesus está dizendo com essa expressão: o tempo está cumprido. E na língua grega, irmãos, a forma como essa expressão aqui, o verbo está conjugado, não deixa dúvidas. A ideia lá é de que Deus estava cumprindo. Deus mesmo havia cumprido o tempo decisivo. Que Deus mesmo agira no mundo para que a hora certa, determinada por Ele mesmo, chegasse. E a hora definitivamente chegou na pessoa de Cristo. A hora do cumprimento das promessas redentivas de Deus. A hora da manifestação do Messias, aguardado até aqui em todo o Antigo Testamento. E por isso mesmo, irmãos, Jesus diz: o tempo está cumprido, e aí complementa: e o reino de Deus está próximo. Essa expressão é central no Evangelho de Marcos, porque a intenção de Marcos é apresentar Jesus como rei. Como rei. E aqui ele está dizendo, está resumindo do Evangelho de Cristo, que o reino de Deus estava
próximo. Irmãos, na língua grega, e estamos recorrendo bastante a ela hoje, não é? A conjugação do verbo é a mesma da expressão anterior, o tempo está cumprido. Jesus não está dizendo aqui que o tempo estava cada vez mais próximo, quando ele diz, o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus estava cada vez mais próximo, que o reino de Deus ainda estava se aproximando, como à primeira vista a língua portuguesa parece sugerir. Quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, à primeira vista a ideia é que está se aproximando ainda, que está chegando, mas não é esse o sentido originalmente no texto. O sentido é o de que o reino já havia se aproximado. O reino já havia chegado, o reino de Deus chegou, é como se dissesse Jesus. O reino de Deus se aproximou. Então vejam qual é a declaração de Jesus em suma. O tempo determinado foi cumprido por Deus e com isso o seu reino chegou. É isso que ele está dizendo aqui, na primeira metade do versículo de número 15, registrado por Marcos. Mas como assim, pastor? O reino de Deus chegou. O que é que isso quer dizer? Deus não foi rei desde sempre? Deus não se assenta num alto e sublime trono desde sempre? Ele não foi, não é, e sempre será rei eternamente? Você pode perguntar, pastor, não foi o que nós lemos no início do culto, lá no Salmo 103, verso 19? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo? E como Jesus diz agora na sua pregação que o reino de Deus chegou, Deus já não reinava? É verdade, irmãos, Deus sempre esteve assentado num alto e sublime trono. Deus sempre reinou, há um sentido no qual Deus sempre foi o rei. Mas por outro lado, prestem atenção nisso, há um outro sentido que não pode ser ignorado. Porque desde que o pecado entrou no mundo, atenção, desde que o pecado entrou no mundo, estabeleceu-se aqui um império chamado Império das Trevas. Estabeleceu-se aqui neste mundo um reino usurpador. Estabeleceu-se aqui um império chamado pela Bíblia justamente de Império das Trevas, sob a liderança de Satanás. Um reino parasita, permitido por Deus em razão do pecado que entrou no mundo. Um reino cujo objetivo sempre foi aprisionar, destruir, matar. Então vejam, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? A afirmação é a de que Deus mesmo veio ao mundo, revelando a sua majestade, o seu poder, os seus direitos de rei, para redimir homens do reino usurpador. Essa é a ideia transmitida pela expressão o reino de Deus se aproximou, ou como nós lemos, o reino de Deus está próximo. Deus mesmo veio ao mundo na pessoa de seu Filho para julgar os seus inimigos, para subjugar os seus inimigos, que deturparam, que usurparam da sua realeza. A ideia, irmãos, é que o futuro penetrou no presente, a consumação de tudo começou. Os inimigos começaram a ser subjugados a partir daqui. E nós veremos no Evangelho de Marcos o quanto esse confronto entre o reino de Deus e o reino parasita do diabo se intensificará. Nós veremos o quanto esse reino parasita das trevas brigará para não perder o seu poder sobre os seres humanos. Nós veremos ao longo do Evangelho de Marcos. Lembre-se disso. Nós veremos isso. E quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, a ideia é exatamente essa, irmãos. O reino de Deus veio na pessoa de seu Filho, inclusive. E com isso, Deus começou a subjugar todos os seus inimigos. Com isso, as boas novas de salvação avançarão por todo o mundo sob a autoridade real para a redenção do povo de Deus. A ideia é que o pontapé inicial para a consumação de tudo foi dado na vinda de Jesus. O reino de Deus chegou. Há uma dimensão, notem, portanto, em que ele já é presente, muito embora nós ainda aguardemos a sua plenitude final. É o já e o ainda não.
Eis, portanto, irmãos, parte fundamental que resume todo o Evangelho de Cristo. O tempo se cumpriu e, por isso, o reino de Deus chegou. Aqui nós temos a primeira lição da noite de hoje, portanto. No tempo certo, o reino de Deus chegou até nós. A mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo, o reino de Deus chegou até nós. Ok, muito bem, muito belo, pastor, muito bonita história, mas como isso se aplica à minha vida hoje? O que isso tem para me dizer hoje? Quais são as aplicações, as lições para a minha vida hoje? Primeira delas, irmãos, saber que Deus cumpriu o tempo certo, o tempo pré-determinado para a manifestação de seu Filho, nos lembra que Deus tem o controle de tudo nas mãos. Que Deus tem o controle de exatamente tudo nas mãos. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos acontece fora da soberania de Deus. Fora do controle de Deus. Essa verdade nos lembra que Ele trabalha ativamente para cumprir cada um dos seus propósitos. Que Ele tem as rédeas da história sob o seu controle. Foi isso que o Senhor fez ao enviar seu Filho. No momento certo, manifestou que tem o controle de tudo nas mãos. Não é o que o apóstolo Paulo disse no texto que nós lemos no momento de ação de graças? Os irmãos prestaram atenção na leitura? Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O momento exato, o tempo exato que foi pré-determinado por Deus para que seu Filho viesse. Esse tempo chegou, Paulo diz, a plenitude do tempo. Quando veio o momento exato, a hora certa, Deus enviou seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, e todo o texto que nós lemos lá em Gálatas capítulo 4. Ou seja, irmãos, a vinda do Filho de Deus no tempo certo, que compõe parte essencial do que é a mensagem do Evangelho, mostra o quanto Deus tem o controle de tudo nas mãos. Da minha vida e da sua vida, inclusive. Você crê nisso? Você acredita que Deus tem o controle de tudo nas mãos, a ponto de confiar nele? A ponto de descansar nele, mesmo que as circunstâncias sejam adversas? Mesmo que os problemas se amontoem, você descansa e confia em Deus, sabendo que Ele tem o controle de tudo nas mãos e que o Evangelho é uma demonstração cabal disso, de que Ele tem o controle de tudo nas mãos, de que Ele tem o tempo certo para tudo? Se sim, descansa em Deus. Ele tem o tempo certo para tudo. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Os seus planos nunca falham. Por isso, descanse no Senhor. Apesar dos pesares. Mas por outro lado, irmãos, saber que o reino de Deus já se aproximou de nós também nos ensina uma outra preciosa lição. Saber que o reino de Deus já chegou, muito embora nós ainda aguardemos a sua mais gloriosa manifestação, a sua plenitude, lá no final, na consumação de tudo, saber que ele já chegou é extremamente confortante. Por quê? Por que é extremamente confortante? Porque nós já estamos caminhando para a consumação de tudo, irmãos. Porque Jesus, em sua primeira vinda, já começou a consumar tudo. Jesus, por causa do reino que Ele mesmo, na sua pessoa, trouxe, já começou a subjugar todos os inimigos. Todos! E nós já podemos ver os sinais disso na nossa vida. Ele venceu, meus irmãos, o pecado, e por causa disso, compartilhando da sua vitória, do seu reino, nós também podemos vencer o pecado, fortificados pelo seu Santo Espírito. Ele mesmo venceu as tentações e o maligno, e como ele venceu, por causa da capacitação que ele nos dá pelo seu Espírito, nós também podemos vencer. Ele venceu a morte. E diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, que o último inimigo a ser subjugado por Deus, por Cristo, no seu reino, é a morte. E como ele venceu a morte, irmãos, e ressuscitou, um dia, por causa da sua vitória, da qual todos nós compartilhamos,
nós também, um dia, todos ressuscitaremos. Vejam, o reino de Deus já chegou e os seus efeitos já são visíveis na nossa vida hoje e serão visíveis até a consumação de tudo. Por isso, se você é um crente, se você é um súdito desse reino de Deus, descanse. O seu rei já começou a vencer todos os seus inimigos. Nem mesmo a morte é o fim de tudo. O reino de Deus, do qual você participa, é também vitorioso sobre ela. Hoje mesmo, ainda que você tenha que passar pela dor de perder entes queridos ou coisas do tipo, hoje mesmo você pode ser confortado com a verdade de que um dia, cabalmente, a vitória sobre a morte se manifestará. E nós, naquele glorioso dia, não veremos mais choro, pranto, dor, nem mesmo a morte. Porque o reino de Deus, que já chegou, se consumará em plenitude. Logo mais, que assim seja. Segunda verdade e última. A mensagem do Evangelho é de que esse reino exige de nós arrependimento e fé. A primeira é de que no tempo certo o reino de Deus chegou. A segunda e última é de que esse reino exige de nós arrependimento e fé. Vamos olhar para a segunda declaração paralela agora? Finalzinho do verso 15. Depois de dizer que o tempo está cumprido e que o reino de Deus está próximo, o que é que Jesus diz? Lá no finalzinho do verso 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falou, o reino de Deus se aproximou, o reino de Deus chegou. E agora, irmãos, ele descreve qual deve ser a resposta à chegada desse reino. Como os seres humanos devem responder a esse reino que chegou. E eles devem responder de Jesus. A resposta que eles devem dar é clara: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Aqui, irmãos, na língua grega, 2 verbos imperativos. Ou seja, não é um convite simplesmente. A indicação aqui, meus irmãos, é de que o reino de Deus que já chegou, que caminha para a sua consumação, exige, convoca, intima, ordena a todos os seres humanos as respostas apropriadas do arrependimento e da fé. Notem, é muito mais do que um simples convite. É muito mais do que dar a possibilidade de se aceitar ou não, arrepender-se e ter fé. É muito mais do que deixar a pessoa livre para dizer: sim, eu aceito, eu estou disposto a me arrepender e a ter fé em Jesus. Ou a dizer não. É muito mais, meus irmãos, muito mais do que isso. É muito mais do que dizer sim e não, como alguém diz se vai ou se não vai a uma festa de aniversário, por exemplo. Se vai ou se não vai a uma confraternização, por exemplo. O que nós temos aqui é uma ordem do rei. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma convocação, uma intimação do soberano Senhor, Rei de toda a criação. É como se Jesus dissesse: o reino de Deus chegou e as suas imposições são arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E o que é arrependimento? Se não uma mudança completa de vida. Uma autêntica tristeza e ódio pelo pecado que levam a uma mudança total de vida. Se não um completo abandono de tudo aquilo que desagrada a Deus, que vai contra a vontade de Deus. Notem o que eu estou dizendo: arrepender-se. Arrependimento envolve muito mais do que uma simples tristeza pelo pecado. Envolve muito mais do que remorso. Arrependimento envolve mudança completa de vida, da visão de mundo, de todo o coração. Não foi o que nós lemos lá no profeta Joel, no momento de contrição? Assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor.
É um abandono total, meus irmãos, do pecado, de todo o coração, uma volta completa para Deus. Completa para o Senhor. E o que é crer no Evangelho? O que é fé, meus irmãos? Fé é a resposta confiante ao chamado de Deus. Fé é a firme convicção na verdade do Evangelho. Notem só, olha só que coisa interessante. Se o arrependimento nos mostra ou denota aquilo de que nós nos voltamos, ou seja, nós nos voltamos do pecado para Deus, numa mudança completa, voltando-se do pecado para Deus, a fé nos diz, denota aquilo para que nós nos voltamos. Arrependimento, do que nós nos voltamos. E nós nos voltamos do pecado, abandonamos o pecado. E a fé aponta para que nós nos voltamos. E Jesus diz, crede no Evangelho. É exatamente isso, irmãos. A crença convicta de que somente Ele pode salvar. De que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é um instrumento pelo qual o ser humano recebe a salvação e descansa no seu Salvador, em Cristo Jesus. Eis, portanto, as duas exigências do reino de Deus. Eis, portanto, os dois imperativos impostos pelo reino de Deus: arrepender-se e crer no Evangelho. Somente assim alguém pode se tornar súdito do reino de Deus. Se arrepender e se crer, ter fé na verdade do Evangelho. Somente assim alguém pode fazer parte do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E com isso nós temos a nossa segunda lição. A mensagem do Evangelho é de que o reino de Deus exige de nós arrependimento e fé. Para terminar, irmãos, vejam como essa lição se aplica à nossa vida hoje. Aqui está o coração do Evangelho de Jesus. Aqui está a essência da mensagem do Evangelho de Cristo. Percebam, o Evangelho de Jesus não é sobre prosperidade. O Evangelho de Jesus não é sobre libertação de opressão econômica e social. O Evangelho de Jesus não é sobre curas e poder para realizar maravilhas. O Evangelho de Jesus é fundamentalmente uma convocação ao arrependimento e à fé. Uma convocação do reino que chegou ao arrependimento e à fé. É isso que o vitorioso reino de Deus exige dos seres humanos. Porque no tempo certo, o reino de Deus chegou, exigindo arrependimento e fé. Por isso, irmãos, não nos enganemos. Se a nossa vida não dá demonstrações de arrependimento e de fé, nós estamos muito distantes de ser parte do reino de Deus. Se o pecado não nos incomoda, não nos perturba, se a obediência a Deus para nós tanto faz como fez, se nós confiamos mais em nós do que nele, se nós achamos que pelos nossos próprios métodos nós podemos alcançar a salvação, nós somos, na verdade, inimigos do reino de Deus, não seus súditos. Nesse sentido, vejam, é como se o arrependimento e a fé fossem os parâmetros pelos quais nós aferimos se somos ou não súditos do reino de Deus. E vejam que saber disso, da mensagem central do Evangelho, também deveria orientar a nossa prática evangelística. Olha a outra aplicação aqui. Saber disso orienta a nossa prática evangelística. Porque se aqui, irmãos, nós temos um resumo central do que é o Evangelho de Cristo, o coração das boas novas de nosso Senhor, aqui está aquele que deveria ser o conteúdo da nossa pregação, da nossa evangelização. Arrepender-se e ter fé no Evangelho de Cristo. Arrepender-se e ter fé em Deus. Os irmãos conseguem notar a diferença em relação a muita da prática, ou as muitas práticas missionárias modernas? Hoje, muitos insistem em dizer, na hora do evangelismo, na hora de falar de Deus para descrentes: Jesus te ama, Jesus quer habitar no teu coração. Quando, na verdade,
a mensagem do Evangelho é: Jesus reina. Arrependa-se e creia no seu Evangelho. Arrepende-te do mal e crê nele somente. Esse é o resumo das boas novas de Jesus. O reino de Deus chegou até nós e exige arrependimento e fé. E para terminar, por fim, eu tenho uma última aplicação aos que não são crentes, aos que não são cristãos. E talvez se você nos assiste de casa e não é crente, não é cristão, não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu também tenho uma mensagem para você. Porque à luz dessa verdade que nós acabamos de ver, caros amigos, não há escapatória. Deus manda, ordena, convoca a aproximação no seu reino. Deus manda, ordena, convoca ao arrependimento e à fé. Hoje é dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é dia de você responder a essa convocação do Evangelho de Cristo. Hoje é o dia de ter fé nele, na mensagem dele. Hoje é o momento de deixar para trás todo o comportamento pecaminoso, que entristece o Senhor, que vai contra a sua palavra, que vai contra a sua lei, de se arrepender de fato e ter fé somente nele e exclusivamente nele. Hoje é dia de depender dele para a sua salvação. Porque não se enganem, o reino de Deus já chegou e é vitorioso. Se você não se aproximar dele, aceitando as suas imposições, arrepender-se e crer no Evangelho, o seu fim é certo e é a condenação eterna. Quando Jesus consumar plenamente a obra que ele já começou na sua primeira vinda, definitivamente todos os seus inimigos serão vencidos. E isso te inclui se você não se sujeitar ao seu reino com arrependimento e fé hoje. De qual lado você está na história, meus irmãos? Daqueles que compartilham da vitória de Cristo e do seu reino? Daqueles que se alegram com a vitória de Cristo? Daqueles que se tornaram súditos de Cristo pelo arrependimento e pela fé? Ou daqueles que compartilham daquilo que Jesus fará com os seus inimigos? Você compartilha da sua vitória ou é um daqueles que serão vencidos finalmente por ele? Porque o seu reino chegou e logo se consumará. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos lembrando dessas verdades. O reino de Deus chegou no momento certo e exige de nós arrependimento e fé. Que nós sempre nos lembremos disso, que nós sempre apliquemos as suas lições à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.